Seja bem-vinda, mulher Lua. Eu sou Vanessa Guzmão e esse é o podcast da Lua Interior, com raízes profundas no Café Literário Itália. Entre, esse é seu espaço de alquimia feminina. Seja bem-vinda ao episódio 9 do podcast A Lua Interior. A partir de hoje, eu abro uma nova série aqui. Contos de Selvádia. Histórias antigas que nos ajudam a entender dores femininas bem atuais. Histórias que falam de abandono, de perda, de recomeço e também de força e reconstrução. Histórias que carregam as cicatrizes e os sonhos das mulheres em travessia. E no episódio de hoje, eu te convido a escutar A Mulher Esqueleto, um conto que fala da dor de ser esquecida e da coragem de voltar à vida. Uma história que toca fundo em quem já se sentiu invisível, abandonada, com medo. Esse conto fala sobre o que acontece quando partes de nós são deixadas de lado, esquecidas ou silenciadas. Quando a vida nos empurra para o fundo e a gente precisa, aos poucos, reaprender a viver. Portanto, neste momento, eu te convido a curtir, comentar e enviar esse episódio para uma amiga. Vamos juntas? Eu te convido a escutar, não só com os ouvidos, mas com o corpo, o ventre e com o coração. Então respira fundo, pega seu chá, sua vela, seu caderno, porque este não é um episódio para ser consumido correndo. É um chamado para escutar os nossos ossos. A Mulher Esqueleto. Dizem que há muito tempo, uma mulher foi condenada e lançada ao mar pelo seu próprio pai. Ninguém sabe ao certo o que ela fez. Talvez tenha amado alguém proibido. Talvez tenha sido apenas diferente. O fato é que ela foi jogada como lixo e esquecida no fundo das águas geladas. Seu corpo afundou e o tempo passou. Sua carne virou osso e a sua emoção virou silêncio. Ela se tornou esqueleto, mas continuava lá, presa às correntes do oceano e à dor de ter sido descartada. Um dia, um pescador solitário foi ao mar, contrariando aquelas vozes que diziam que ali era perigoso, que ali estava cheio de fantasmas. Mas ele seguiu a sua intuição e foi mesmo assim. Ele jogou sua linha e algo muito pesado fisgou sua vara. Pensando que era um peixe enorme, puxou com força. Mas o que emergiu foi o esqueleto da mulher. Assustado, ele gritou "Ah!" e tentou correr, mas o corpo enredado na linha vinha atrás, preso a ele. A mulher não o perseguia, apenas vinha junto, porque estava amarrada por aquele fio. E foi assim
que ela chegou até a cabana dele. Mas com o tempo, já dentro de casa, algo mudou. O pescador, aos poucos, olhou com mais cuidado para aquele corpo frágil e cheio de marcas. Teve compaixão. Desembaraçou seus ossos e cobriu-a com uma pele quente. Exausto, adormeceu. Enquanto ele dormia, ela escutou o som do coração dele batendo. Tum, 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 tum. E ali, algo acordou dentro dela. Ela se aproximou e, com cuidado, pegou o tambor do coração dele e se alimentou. Não para matá-lo, mas para renascer. Ela ia passando o coração pelo seu corpo e repetia: carne, carne, carne. E o milagre acontecia. Quando já estava pronta, depois ela cantou com ele. Costurou essa carne de novo sobre os seus ossos. Respirou e voltou à vida. Dizem que a partir daquela noite, ela e o pescador seguiram juntos, dois seres que conheciam a solidão, mas aprenderam a amar mesmo com medo. Querida Mulher Lua, eu queria que agora vocês me contassem aqui nos comentários o que vocês estão sentindo ao ouvir esse conto e o que vocês sentem dele. Qual a interpretação de vocês? Eu queria dizer que este conto não termina quando a mulher volta à vida. Na verdade, é ali que começa a verdadeira travessia. E agora, eu quero te convidar a olhar comigo para o que essa história revela sobre a nossa vida real. Especialmente para quem, como tantas de nós, já teve que calar partes de si para continuar. Vamos juntas entender o que esse conto ainda tem para nos dizer. E aqui eu faço a minha primeira reflexão. Muitas mulheres foram lançadas ao fundo do mar simbólico por desobedecerem, por serem livres ou sensíveis demais. Essa é a repressão do feminino instintivo e ancestral. Portanto, nós vimos aqui que no trecho 1, ele tem início assim: dizem que a mulher foi jogada no mar por ter feito algo que ninguém mais se lembra. Só que ela ficou presa nos corais. Os peixes comeram a sua carne e os caranguejos levaram seus olhos. Nós podemos, então, entender que este é o destino de muitas mulheres, o esquecimento. Esse conto toca fundo porque fala de algo que muitas mulheres vivem, mas não conseguem nomear. Ele fala das nossas sombras, do masculino ferido, da nossa reconstrução. A mulher esqueleto representa uma parte nossa que foi deixada para trás. Uma parte que muitas vezes nós mesmas aprendemos a rejeitar. Talvez isso tenha acontecido quando você ainda era criança
ou adolescente, mas essa parte vive nas nossas sombras, nas emoções que a gente esconde para conseguir seguir em frente. É a única maneira que muitas vezes encontramos de sobreviver. Ela está no choro contido, na raiva disfarçada, na exaustão que a gente normaliza. Ah, mas essa parte, mulher-lua, ela ainda existe, mesmo quando achamos que superamos tudo. Mesmo quando tentamos nos convencer de que estamos bem. E quando ela reaparece, a gente se assusta. Nós mesmas podemos chamar essa parte nossa de fantasmas, porque ela traz tudo que a gente não quer mais sentir: a dor, o abandono, a fragilidade, a solidão. Mas fugir disso só nos afasta ainda mais de nós mesmos. E o que começa a mudar é quando a gente decide parar e escutar. Quando a gente olha com honestidade para essa parte esquecida e diz: eu te vejo, eu estou aqui. Como aconteceu no conto, o pescador foi com seu barquinho numa área considerada cheia de fantasmas. Ali ele ficou enrolado. No seu anzol pescou a mulher esqueleto. E ele tentou fugir, mas não conseguiu, porque ela estava enroscada nele. Fugiu, 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 como nós fazemos tantas vezes, mas chega um momento que a gente tem um insight forte e começa a olhar para aquela parte de uma maneira diferente. A gente começa a entender que ela precisa, sim, ser resgatada. Foi isso que o pescador fez quando ele chegou em casa, se acalmou e olhou para aquela mulher ali do lado dele, toda ferida. No episódio dessa semana, eu falei mais sobre o percurso da jornada da heroína e o masculino ferido dentro da mulher. Eu sei que é muito difícil entender, às vezes, esse termo do masculino ferido. Na minha experiência, nós mulheres temos dificuldade de entender o que é isso. Geralmente a gente fala que o nosso feminino está ferido sem conseguir fazer a conexão que o masculino também está ferido. A gente acha que o nosso masculino está ótimo, está bem, funcionando muito bem, que o meu problema é com o feminino. Mas esquece que não existe um ferido e o outro saudável. O masculino está ferido dentro da mulher, sim. E ele é aquela parte que a gente constrói para sobreviver quando o mundo não nos acolhe. Ele é o controle, a rigidez, a desconfiança. E ele se manifesta dentro de nós. Ele nos faz duvidar do nosso valor, exigir demais de nós mesmas e cortar o que sentimos, o nosso choro, só para manter tudo funcionando. No conto, o momento em que a mulher escuta o coração batendo e começa a costurar a carne, esse é o ponto de virada. Ela não depende do outro, mas é nesse contato com o que pulsa, com o coração do pescador, com o que ainda vive, que ela começa a voltar a si. Portanto, curar o masculino ferido não é sobre deixar de ser forte. Muitas mulheres têm esse medo. Mas é sobre deixar o masculino, deixar com que ele não viva mais no automático, no controle, no medo. É permitir reconstruir com presença, com escuta, com verdade. E é esse o trabalho que eu fiz comigo e venho fazendo com mulheres há tantos anos.
E nos próximos episódios e encontros eu vou continuar aprofundando essa travessia. Porque você já sabe, mulher lua, não basta sobreviver. A gente merece viver com inteireza. E mesmo que a vida tenha nos jogado no fundo do mar, ainda é possível costurar carne sobre os ossos e ressurgir ainda mais forte. Mulher lua, obrigada por ter caminhado comigo até aqui. Aqui, cada episódio é um mergulho em contos que atravessam gerações e tocam a alma da mulher. E para finalizarmos, eu deixo uma última reflexão muito importante sobre a nossa árvore genealógica e sobre mulheres que devemos honrar e que foram banidas da superfície, excluídas da história. Quantas de nós carregamos esse sentimento de não termos sido lançadas no fundo apenas por sermos intensas, verdadeiras ou livres demais? E aqui entra o nosso ditado ancestral 1, da nossa lua interior, exclusivo do método Ali. Quando uma mulher é esquecida, o oceano se enche de fantasmas. Então me conta aqui nos comentários tudo o que você sentiu com esse conto, se você reconhece mulheres da sua família que muitas vezes foram silenciadas e que você nem mesmo sabe nada da história delas. E o que em você mais foi tocado hoje aqui com a Mulher Esqueleto. Eu sou Vanessa Guzmão e essa é a Lua Interior.